Eu vou tomar a palavra sobre Dom Zacarias Camanho, também como antigo aluno dele. Então, Excelência Reverendíssima Senhor Dom Zacarias Camanho, meu professor, Excelência Senhor Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo Metropolita daqui da Arquidiocese do Ambo, Excelência Reverendíssima Senhor Bispo Dom Estanilislau Marques de Cássio, Excelência Reverendíssima Dom Vicente Sanombo, o nosso Bispo Caçule, Senhor Padre Reitor deste santuário, Padre Simeão Ferreira, meu antigo colega também de carteira aqui no Seminário Maior do Cristo Rei, reverendíssimos senhores padres aqui presentes, reverendas irmãs de vida consagrada, caríssimos seminaristas, vejo aqui muitos capuchinhos, caríssimos irmãos, de longe e de perto, vieram muitos de Luanda, alguns antigos seminaristas. Eu devo saudar também os nossos irmãos aqui do Canha, e não só, que estão presentes nesta igreja de Santa Cruz do Canha. Cumpre-me anotar preliminarmente que quando Sua Excelência Reverendíssima Dom Zeferino Zeca Martins me sugeriu que prestasse algum testemunho sobre o mais velho Dom Camanho, eu experimentei um misto de alegre surpresa, a mistura com uma hesitação muito forte, que por pouco não levou a declinar a proposta. Mas rapidamente me recompus e me assumi como alguém que podia, de facto, dizer alguma coisa sobre Dom Zacarias Camanho. Tanto assim que eu vivi com ele no seminário há algum tempo e depois os nossos caminhos se foram cruzando ao longo do nosso percurso até hoje. Todavia, o que me estimulou a consignar graficamente o que tenho aqui nestas folhas de papel não é de apresentar nem mesmo em pinceladas grosseiras e, enfim, rápidas, aquilo que é a vida e a obra de Sua Excelência Reverendíssima Dom Camanho. Aliás, para corporificar semelhante pretensão, eu teria de me embrenhar numa investigação muito séria que eu não teria tempo de fazer. Porque realmente 90 anos não são pouca coisa. É um século, menos 10. Desde logo, convém-me ressaltar que no longínquo ano de 1964, 3 adolescentes internos da Missão Católica da Chinhama, eu incluso, estávamos a ser preparados para a primeira comunhão e para a crisma. E o padre Jacinto Cachipia, de feliz memória, tinha assumido essa empreitada. E ele atendia-nos no seu escritório para nos dar a catequese, onde tinha penduradas, num lugar de destaque, 2 fotografias a preto e branco, numa moldura de madeira envernizada. Numa das molduras estava presente um mais velho branco, imponente, com uma indumentária muito especial, que nós não conhecíamos tão bem assim, e era, afinal, Dom Daniel Gomes Junqueira, bispo daqui da Diocese do Ambo. Na outra fotografia estavam 2 jovens de batina preta,
e uma romeira branca, ou ao contrário, ou batina branca e uma romeira preta. Não me recordo muito bem. E então nós perguntamos ao padre Jacinto Cachipa, que nós reconhecíamos na fotografia, quem era o outro, e ele nos disse que era o amigo dele e colega, padre, na altura diácono, era o diácono Zacarias Camanho. E então, depois nós percebemos de que era conhecido por muitos internos da missão, pois ele tinha passado por aquela missão da Tiama, quando diácono ainda, e tinha ensinado aos internos e às internas da missão a missa Fátilis. A missa Fátilis, para quem não se recorda, é aquela cujo Kyrie é Kyrie eleison, Kyrie, por aí além. E foi então o diácono Zacarias Camanho quem tinha ensinado esse Kyrie. E nós cantávamos essa missa Fátilis durante muitos anos, quando internos da Missão Católica da Tinhama. E convém-me ressaltar que cantávamos muito bem. Apercebi-me até muito depois que parece que já éramos seminaristas naquele tempo, mas ainda estávamos a fazer a primeira, a segunda e tudo. Então, só em 1970 é que eu pude ver realmente quem era o reverendo padre Zacarias Camanho. Ele passou a ser nosso vice-reitor no seminário Maior de Cristo Rei, como bem o disse o meu amigo e irmão JJ, Justino Jerônimo. E então ele era nosso professor de filosofia e psicologia. As suas aulas, sempre dadas num ambiente de entusiasmo contagiante, eram muito cativantes, de facto, e despertavam o interesse até mesmo dos mais indiferentes e recalcitrantes entre nós. É verdade. E aqui eu considero ser de relevar o facto de que o vice-reitor, nosso professor, estava sempre muito ocupado, porque além dos deveres de ofício como membro da equipe diretiva e formadora do seminário, dava também aulas, como já o disse, e tinha outras tarefas periféricas, igualmente muito importantes. E entre tais tarefas, ele tinha assumido a responsabilidade de preparar cadernos de liturgia dominical em um mundo, que eram enviados às missões e paróquias da diocese. Alguns de nós sentíamos-nos mobilizados para colaborar nessa tarefa. Assim, enquanto uns preparavam as matrizes em stencil, aquele material antigo, não é como agora, com textos e imagens a reproduzir, outros ajudavam a policopiá-los e a organizá-los em cadernos, enquanto os últimos verificavam se os tais cadernos estavam em condições de serem remetidos às instituições destinatárias. O padre Camanho, de vice-reitor, assumiu a responsabilidade de reitor do seminário, acumulando esta responsabilidade com a empenhativa função de vigário-geral da diocese. E naquele tempo, naquele ínterim, vivemos, digamos assim, algo que me impressionou e nunca mais se apagou da minha memória, nunca mais foi atingido pela penumbra do esquecimento. Tal facto revelou que o magnífico reitor se interessava verdadeiramente pelos seus seminaristas e seguia cada um com desvelo paternal e delicadeza de um educador atencioso. Pois um colega nosso estava doente, tinha um problema muito delicado e complicado que não encontrava solução local. Então, o padre reitor, em colaboração com as irmãs teresianas, tudo fez para o nosso colega Laurindo Ecundi ser transferido para a Espanha, a fim de conseguir uma assistência diferenciada.
E enquanto o Laurindo Cunha estava na Espanha, o nosso reitor conseguia entrar em contato com ele por telefone. E alguns de nós eram chamados para conversarem com ele. Eu também muitas vezes conversei com ele, das vezes que foi chamado para o telefone. E o propósito era de nos inteirarmos da evolução do seu estado de saúde e também para o animarmos a alimentar a esperança de que tudo seria ultrapassado. Todavia, os esforços empreendidos para a recuperação do nosso Laurindo Conde não foram bastantes. E ele acabou mesmo por sucumbir na Espanha, onde jazem ainda hoje os seus restos mortais. Acredito que Dom Zacarias se recorda deste nosso colega. De facto, só este episódio bastaria para ilustrar a notória e inequívoca proximidade do Padre Reitor em relação aos seminaristas. Todavia, outras situações se registraram em que poderíamos confirmar esta rica faceta de empatia e simpatia, virtudes que sempre caracterizaram o nosso mais velho. Ainda muito recentemente, quando o senhor arcebispo tomou conhecimento da situação em que se encontra o padre José Maria de Jesus Inácio, Monsenhor José Maria de Jesus Inácio, ele, visivelmente preocupado e sentido, ligava constantemente para mim para saber como estava o Monsenhor e pedia que eu lhe transmitisse a garantia das suas orações. Impossível, pois, olvidar tudo isto. Sim, isto mesmo, que de facto marca sulcos indeléveis na alma da gente. O brasileiro dizia na alma da gente. E não admira, em verdade, que o nosso magnífico reitor tenha granjeado profundo afeto e elevada estima junto dos seminaristas. Muitos de nós sentíamos tanto a sua proximidade e o seu desvelo que também nos familiarizamos com a sua mãe, que visitávamos com alguma frequência às quintas-feiras e aos domingos, que eram os dias de passeio. De facto, a tia Regina, assim a chamávamos nós, acolhíamos sempre com muita afabilidade e hospitalidade e nunca nos deixava regressar ao seminário sem um lanchezinho que ela nos servia com a ternura de uma mãe verdadeiramente generosa. Uma vez ou outra registrávamos também a presença da filha, a irmã do senhor arcebispo, era a irmã de vida consagrada, a irmã Vitória Caoli. Então, quando em agosto de 1974 correu a notícia da nomeação do nosso reitor e cumulativamente vigário-geral como bispo auxiliar de Luanda, foi enorme, verdadeiramente, a explosão de júbilo entre nós. Tratava-se até do segundo bispo negro, que um outro bispo já negro era Dom Moacá. E então tratamos imediatamente de nos arregimentar para a programação e os ensaios da cerimônia litúrgica da ordenação episcopal. Mobilizaram-se os seminaristas disponíveis, pois na altura estávamos em férias e estávamos todos dispersos. Mesmo assim apareceram muitos, a que se juntaram grupos corais de outras paróquias da cidade. E tudo afinado, o espaço em que se realizou a ordenação episcopal, acredito que foi no Petroatlético. Foi, exatamente. Foi pequeno para acolher os fiéis que se dignaram acompanhar a cerimônia naquele memorável 23 de novembro de 74. Foi no sábado, um sábado muito alegre, sem chuva. Aos teólogos Luís Congimbe e José Maria Inácio coube a tarefa de afinar o canto e empunhar a batuta para dirigir o coro. E a mim coube-me a graça e o privilégio de ser o organista do dia.
Quanta alegria. O Sinhão Ferreira foi pois, o Padre Sinhão Ferreira foi exatamente. Muito obrigado, Senhor Bispo Tino da Casa. Então, a noitinha deste dia, deste mesmo dia, num ambiente de festa muito alegre, também nos mobilizamos já para vermos quem iria representar o seminário na cerimônia de apresentação do nosso Dom Camoenho como Bispo Auxiliar de Luanda. E o ato teve lugar numa solene celebração no primeiro dia de dezembro. E era também primeiro domingo do Advento. Foi tudo muito bom e envolto numa atmosfera de entusiasmo hilariante, apesar de algumas interrogações que pairavam no ar por causa das muitas dúvidas suscitadas pelo 25 de abril, dia da Revolução dos Escravos em Portugal, com impacto visível e palpável, considerável, que se experimentava aqui também em Angola. A partir de então, infelizmente, Dom Zacarias Camanho deixou de estar conosco diretamente como educador. Mister se faz ressaltar agora que ele soube realmente deixar-nos o testemunho de um educador competente, como bem o frisou, e até melhor do que eu poderia fazê-lo, o meu irmão JJ. Educador competente, não só por palavras, mas também pela sua forma de ser e de estar, pelo exemplo vivo de vida. Ensinou-nos a rezar, porque o vimos como homem de oração. Ensinou-nos a humildade, porque ele sempre se portou como pessoa humilde, simples, afável e muito atenciosa. Ensinou-nos a dedicação ao trabalho, ao estudo e a seriedade em tudo, porque ele era o exemplo vivo em tudo isto. O que fez dele uma pessoa sábia, eloquente, de cultura sólida, um verdadeiro autodidata. Notavam-se no seu modo de levar a vida de cada dia evidências de sinceridade, honestidade, lealdade e nobreza de espírito. Quando o enfadávamos, quando, enfim, nos comportávamos mal, quando, digo eu, o enfadávamos com as nossas travessuras, ele intervinha tempestivamente para nos admoestar. É bem verdade que, apesar de vivermos naquele tempo num ambiente educativo muito sério, extremamente sério, cometíamos erros e às vezes graves. E claro está, os erros dos outros também nos forjavam para a sabedoria de superarmos as nossas limitações e burilarmos a nossa personalidade. Aliás, ex vitio alterius sapiens emendat sum. Este é um aforisma de Publio Ciro, que significa, a partir do erro ou do vício do outro, o sábio corrige o seu. E aqui vem a pelo lembrar uma pequena fábula que eu transcrevo em latim também, mas vou traduzir. Cancer dicebat filio, mi fili, non debes sic gradi rectus perge queso, cui filius respondit, pater mi, libenter tibi obsequi copio, sed exemplo mi mostra commodo facere debeam. Câncer é o caranguejo. E a tradução é, meu filho, não deves andar assim. Peço-te que caminhes direito. E o filho respondeu, meu pai, eu desejo vivamente obedecer-te, mas demonstra-me, por um exemplo, como devo fazê-lo. Como deverei fazê-lo. Nós sabemos como é que o caranguejo caminha. Ele está nesta posição, se quer ir para a direita, não precisa de mudar de posição, ele vai para a direita. Se quer ir para a esquerda, também faz o mesmo.
para trás também. Portanto, ele nunca muda de posição. E esta fábula é também praticamente confirmada por aquele outro aforigma de Sêneca, que diz: Homines amplius oculis quam auribus credunt, quia longo interest per precepta, breve et efficax per exempla. Que significa, as pessoas acreditam mais pelos olhos do que pelos ouvidos, porque o caminho para a sabedoria é longo, através dos preceitos, mas breve e eficaz através dos exemplos. Em verdade, inadequado seria deixar de referir que esta forma de ser e de estar do nosso mais velho contribuiu de forma determinante para se lhe confiarem graves responsabilidades no seio da Igreja em Angola. Desde 1970, vice-reitor, posteriormente reitor do Seminário Maior de Cristo Rei e vigário-geral da Diocese de Luanda, até 26 de agosto de 1974, com a sua nomeação para Bispo Auxiliar de Luanda. E depois, Bispo Auxiliar de Luanda até 10 de agosto de 1975, data da sua nomeação como Bispo titular do Sumbe. Primeiro Bispo titular da Diocese do Sumbe até 3 de junho de 1995, quando foi designado Arcebispo Coadjutor de Lubango, ministério que ele exerceu durante aproximadamente 2 anos, seja, até 15 de janeiro de 1997. Depois, arcebispo titular do Sumbe, do Lubango, desde 15 de janeiro de 1997 até a sua jubilação aos 6 de setembro de 2009, sendo agora, então, emérito. E grande parte deste percurso foi extremamente delicado, cheio de escolhos de várias ordens, a partir mesmo da turbulência que envolveu a independência de Angola. A Igreja Católica, naqueles anos que bem conhecemos, teve de enfrentar o marxismo-leninismo com a sua ideologia ateísta. Muitos de nós vimos e sentimos o sofrimento dos nossos bispos e de muitos sacerdotes, religiosos e religiosas, a viverem sob o signo constante de ameaças terríveis. E testemunhamos a firmeza e a coragem com que eles enfrentaram aquele aparelho ideológico pronto a esmagar a Igreja. A voz dos nossos bispos não se calou. Ela fez-se ouvir, anunciando a boa nova aos homens da boa vontade e denunciando as falácias enganosas da ideologia que naquele tempo era imposta a ferro e fogo. Muitos de nós sofremos com eles, com os nossos bispos, os nossos sacerdotes. E era mesmo o caso para se dizer que realmente provamos do pão que o diabo amassara. E a postura dos nossos bispos, os nossos bispos da Ciaste, correspondia exatamente à promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dabo vobis, pastores, iuxtacor meum, et pacient vos, scientia et doctrina. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, e eles vos hão de apacentar com inteligência e sabedoria. E Dom Camanho estava entre esses pastores. Enfim, são realmente pergaminhos bastante suculentos estes que o nosso venerando ancião ostenta. Muito bem, estamos recordados, acredito eu, de que a Igreja Católica em Angola realizou o seu primeiro Congresso Eucarístico Nacional de 12 a 18 de junho de 2017. E Dom Zacarias Camanho, já arcebispo emérito do Lubango, empenhou-se de alma e coração ao nível da Ciaste na preparação deste grande acontecimento. Dentre muitas iniciativas, ele deslocou-se ao Brasil
para colher experiências junto dos seus amigos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. E eu fui por ele convidado a acompanhá-lo. Aí eu pude, uma vez mais, testemunhar e confirmar o homem de oração que Dom Zacarias é e o quanto ele é realmente estimado. Muito cedo de manhã, com o seu terço na mão, ou a compulsar a liturgia das horas, ou algum outro livro, na capela. Até muito tarde, também na capela. E eu fiquei com a impressão de que Dom Camanho dormia muito pouco, como que a seguir à risca aquele dito, aquela sabedoria desta obra clássica, Dística Catonis, que diz, diuturna quies vitis alimenta ministrat. Quer dizer, um repouso prolongado fornece alimentos aos vícios. Diuturna quies vitis alimenta ministrat. Pois bem, ao chegar a esta referência, vejo-me no dever de agradecer muito sinceramente a oportunidade que o Sr. Arcebispo me ofereceu de visitarmos o casal Adelino Antônio, que lá se encontrava com a nossa saudosa mana Isabel, em cuidados médicos. Foi para mim um momento muito impactante. E também peço ao mais velho que me releve o facto de não ter sido tão prestativo quanto gostaria durante a nossa estadia naquele país irmão. Bem, salienta-se, para continuar, que o nosso arcebispo emérito é conhecido como firme defensor da paz para Angola. Com a intrepidez de um guerreiro, despendeu a sua energia espiritual e intelectual na luta por um país sem mais o troar dos canhões, num país onde todos se emanassem dos escombros de uma guerra devastadora, fratricida e nefasta em todos os sentidos, em todas as dimensões, se esculpir paz e amor. Este programa da sua vida como pastor da igreja levou a conceber propostas concretas e apresentar iniciativas factíveis com o objetivo de se conquistar realmente uma paz efetiva e duradoura para Angola. Uma paz que passasse por uma reconciliação inequívoca entre irmãos, filhos da mesma pátria. A este propósito, eu pude ler nas plataformas digitais o seguinte: depois de quase 3 décadas de guerra civil, os angolanos despertaram em 1999 para uma nova consciência a favor da paz e dos direitos humanos, um despertar encorajado por dirigentes da Igreja e por diversas organizações. O objetivo era o caminho para a reconciliação nacional num país devastado pelo conflito entre o MPLA e a UNITA. À cabeça dos esforços de paz encontrou-se Dom Zacarias Camanho, arcebispo do Lubango desde 1997, cuja voz firme, imparcial, persuasiva e persistente se fez ouvir junto de todas as partes em conflito, perseguindo o objetivo de uma paz duradoura pela via do diálogo, na base de uma mediação nacional. Fim de citação. E, na verdade, os seus esforços vieram a ser secundados pelo Comitê Internacional para a Paz em Angola, COIEPA, de que ele, Dom Camanho, foi presidente desde o momento da sua criação, em abril de 2000. E uma outra citação. O cessar-fogo de 2002, a que se seguiu o homicídio de Jonas Savimbi e as conversações de paz, ficaram a dever-se à campanha dirigida pelo arcebispo angolano que, entre outras finalidades, lutou pela instauração da democracia, do respeito pelas liberdades fundamentais,
de um Estado de Direito e de uma reconciliação nacional duradoura. Fim de citação. E foi justamente esta finalidade que o COEPA procurou corporificar. Tudo isto e muito mais justificaria a outorga daquele histórico galardão em 2001, que já foi referido pelo meu irmão JJ. Na verdade, ele foi um dos laureados com o prêmio Sakharov para a liberdade de pensamento, atribuído também a Nurit Peled Elianan, de Israel, e Izzat Ghazaoui, da Palestina. Não sei se pronunciei bem estes nomes, mas são mesmo eles. Foi o primeiro eclesiástico e o segundo laureado da expressão portuguesa, depois de Xanana Guzmão. E foi o segundo africano, depois de Nelson Mandela, a merecer esse prémio. E eu estou mesmo persuadido de que o proponente da candidatura a esta distinção terá sido divinamente inspirado. Efetivamente, Dom Zacarias Camanho, sendo presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CEASTE, é visto como um destacado ativista da paz, porque teve um papel relevante no processo de paz que conduziu ao fim da Guerra Civil de Angola. Por isso, podemos dizer Beati Pacifici quoniam filii Dei vocabuntur. Mateus 5:9. Bem-aventurados os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Um outro punho escreveu: a ternura que vejo nos olhos do meu pai quando olha para a fé, aquele sorriso que ilumina o seu rosto, é algo que transcende o tempo e o espaço. Vejo-o mergulhado na ciência como quem desbrava um universo infinito e, nesse momento, sinto-me pequeno, insignificante, diante deste gigante que me criou. Ele, com a sua sabedoria e paciência, é um farol que me guia, um porto seguro onde sempre encontro abrigo. Meu pai, com todo o seu orgulho e dedicação, é um herói que me inspira e o exemplo que procuro seguir, mesmo sabendo que nunca alcançarei a imensidão do seu ser. Isto foi escrito pelo padre Francisco Pedro, da Diocese do Sumbe. E frisemos agora que Dom Zacarias Camanha completou 90 anos de idade no passado muito próximo, 5 de setembro. E 50 anos vai perfazê-los como bispo no dia 23 de novembro. Que beleza, realmente. E o nosso arcebispo continua belo e jovial. É verdade. Belo e jovial. E é caso para se dizer, parafraseando o Salmo 89, que ele conseguiu aprender a contar os seus dias. E acrescento ainda, ele conseguiu aprovisionar na almotolia da sua bagagem o azeite da sabedoria e da prudência necessário para não deixar que se apague a chama da sua candeia. Chama que se pretende imarcessível, inapagável, no decurso do seu peregrinar para a cidade de Deus. De facto, com esta ditosa idade, o nosso venerando e muito querido patriarca já está a gozar da esquebra. Não sei se conhecem a palavra esquebra. No mercado, quando a gente compra alguma coisa quitandeira, ela dá-nos sempre alguma coisa a mais. É a esquebra. E então, o senhor arcebispo, o nosso patriarca, já está a gozar da esquebra, que o nosso bom Deus, na sua transbordante bondade e na sua munificência sem limites, se dignou conceder-lhe. Na verdade, o Salmo 89 diz: Summa anorum nostrorum sunt septuaginta anni, et si validi sumus octoginta, et plerique eorum sunt labor et vanitas.
Nam, Tito Transeunt, et nós avolamos. 70 anos é a soma da nossa vida. E se formos robustos, 80. A maior parte deles são sofrimento e vaidade. Com efeito, passam depressa e nós desaparecemos. Bem-haja então, Dom Zacarias Camanho. Bem-haja sobretudo porque a vossa vida ensinou àqueles que vos seguem, àqueles que vos observam, nós, que só podemos dar sentido válido à nossa vida quando temos um propósito concreto, próximo ou distante, cuja corporificação perseguimos, para o qual arregimentamos toda a nossa energia, pelo qual somos capazes de arrostar perigos, privações e sacrifícios de toda a ordem. Mas o sentido geral válido da nossa vida é inconcebível sem uma referência à transcendência, sem uma referência a Deus, nosso Criador e nosso Pai. E nós vimos o nosso arcebispo a trabalhar generosamente, com uma energia indomável, ao serviço dos angolanos e das angolanas, e não só, pela glória de Deus. Aliás, a glória de Deus resplandece, sobretudo, na salvação do homem todo, na sua mais perfeita santificação. E porque isto é verdade, o mais profundo empenho da vossa vida, Senhor Arcebispo, como homem de Deus, foi cumprido, tem sido cumprido, justamente no amor palpável que manifestais, que tendes manifestado por toda esta gente, sem vez nem voz. Por tudo isto, e mesmo para terminar, augurando que se materializem os vossos outros sonhos que ainda não se realizaram, sobretudo aquele da conclusão da igreja do Beato Frederico Ozanam, ouso pôr na vossa boca o lindo programa de vida retratado no hino do ofício de leituras da sexta-feira, da segunda semana do Saltério. Aparece noutras semanas. Abri os meus braços para a tua lei, Senhor, e nunca os meus braços chegaram tão alto. Ceguei os meus olhos com a tua luz, Senhor, e nunca os meus olhos viram tão longe. Só desde que te dei a minha alma, Senhor, ela é verdadeiramente minha. Por isso, hei de subir até à vida, despedaçando o corpo na subida. Por isso, hei de gritar de porta em porta a mentira das noites sem estrelas. Hei de fazer florir açucenas nos meus lábios. Hei de apertar a mão que me castiga. Hei de beijar a cinza dos escombros. Hei de esmagar a dor e hei de trazer aqui, sobre os meus ombros, a tua cruz, Senhor. E muito obrigado.